Vamos ver quem faltou. A Anister tá aí, o Augusto tá aí. Cadê o Breno? Presente. Gabriel. Gabriela. Não? Igor. Tá aí. E aí, professor? Beleza aí. Isa tá aí. Cadê o João Pedro? Presente. John Peter. Júlia tá aí. Lauren. Gente, Lauren. Cadê a Laura? Não? E o Lucas? Também não? Três faltas hoje. Deixa eu conferir. O Lucas está como presente aqui no chat, né? Mas. Alô, alô, Beto. Ah, bom, eu tava dormindo ainda. A Laura Não tentou estamos te chegar. ouvindo, não. Ou o meu fone que bugou, acho que é a segunda possibilidade. Pera aí. A Laura acabou de chegar, vou lançar a presença. Então, só o João Pedro mesmo, como ausente. Pessoal, atenção total aqui. Deixa eu falar com vocês. Está previsto no nosso calendário a nossa segunda atividade avaliativa, né, o segundo questionário no meu Bernoulli, que são apenas 3 questões de múltipla escolha. O prazo vence no domingo, tá bom? E o que eu quero fazer com vocês? Eu quero tirar 20 minutinhos dessa aula de hoje para que você faça agora a atividade quem não fez. A grande maioria de vocês ainda não fez. Então, você vai poder ir lá agora, entra lá na plataforma Meu Bernoulli, na unidade de aprendizagem, segundo trimestre, filosofia. Aí você clica lá, você vai ver que, né, você já sabe o passo a passo, você vai ver lá que a primeira atividade está lá, o primeiro questionário avaliativo e tal, e você vai no último tópico, que é o segundo questionário avaliativo, e você vai fazer a atividade agora, tá bom? São 3 questõezinhas de múltipla escolha, bem tranquilas, e eu quero dar em aula a oportunidade para vocês fazerem, já que também no domingo eu vou estar fechando as notas, né? Vou fechar totalmente as notas da segunda etapa. Beleza, pessoal? Agora são 8h10, 8h30 nós voltamos dessa atividade e retomamos a nossa aula expositiva. Qual, Qual que é o nome mesmo? qual que é o nome? essa é aquela que tava com problema que você resolveu? Hum? Essa é aquela que deu problema lá que você resolveu depois? Aquela lá era outra, né? Foi a Ah, primeira. então tem. Essa já é a segunda e que eu preciso que vocês façam, entendeu? Então, já vou tirar esse tempinho, o nosso conteúdo está bem tranquilo dentro do prazo, e aí vocês vão ter condição de, no período de aula, já correr lá e fazer isso, tá bom? 20 minutinhos. A unidade de aprendizagem chama segundo trimestre filosofia. Então, você vai lá e localize o questionário. Eu vou estar aqui também, se alguém tiver dificuldade de encontrar, mas eu acredito que não vai ter, mas caso tenha, eu estou aqui também para auxiliar vocês, tá bom, pessoal? Então, agora, 8h10, eu retomo com vocês 8h30, tá ok? Beleza, trouxe. Então tá, boa atividade para vocês.
Professor, Oi, pode falar. aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Tem uma questão que está falando que é para marcar aqui não é uma categoria epistemológica desenvolvida por Kant. Uhum. Mas tem um negócio. É conhecimento analítico ou juízo analítico? Que é? Tanto faz. Pode falar tanto conhecimento analítico como juízo analítico, né? O mais comum de se referir é juízo analítico. Ah, tá. É porque aqui está escrito conhecimento analítico e tem outro que é juízo a priori. Por isso que eu Não tem perguntei. problema. Ambos estão corretos. Tá bom.
Vamos lá, então, pessoas. Retomando. A Júlia já mandou aqui que acabou, que ótimo. Quem mais, pessoal? Quem mais fez a atividade aí? Me mande aqui no chat. Augusto. Lucas, beleza, pessoal. Muito bem. Vamos retomar então os nossos estudos. Vamos lá. Ótimo. Então, pessoal, nós estamos estudando, né, o capítulo 5, iniciando o estudo do capítulo 5, né, a partir da aula de hoje, cujo título é o que se segue: Os gênios da filosofia alemã, Hegel, Marx e Nietzsche. Então, nós vamos ver dentro desse capítulo 3 grandes pensadores do século XIX, né? E 3 pensadores alemães. O primeiro deles que nós vamos começar a ver hoje é o Hegel. E o Hegel, ele é, sem dúvida, um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Nós vimos no capítulo anterior Kant. Para vocês terem ideia, o Hegel, ele se assemelha à estatura de Kant na sua filosofia, né? Ele é um filósofo tão importante, tão grandioso, tão inovador para a filosofia como foi Kant no século XVIII. Então, a gente precisa ir mapeando a dimensão desses filósofos, né? O Hegel, ele tem um impacto muito grande no pensamento posterior e com algumas de suas ideias. Algumas das características do pensamento de Hegel. Hegel, ele era um pensador idealista.
que é um pensador idealista? E aí ele é um dos grandes representantes do que veio a ser chamado de filosofia idealista alemã, ou idealismo alemão. Guarde essa palavra, tá? Kant, o Hegel está situado dentro do idealismo alemão, assim como Fichte, assim como Schelling, que são filósofos importantes também, mas que nós não vamos nos dedicar ao estudo deles. Por que a gente chama o Hegel de idealista? Porque ele estava fazendo uma filosofia muito especulativa, uma filosofia que, em oposição ao idealismo, a gente pode falar de um realismo. É uma filosofia que está pensando no campo abstrato, teórico, que busca conclusões universais, e aí nós já pegamos o gancho para a segunda característica da filosofia do Hegel. Além de ser um idealista, o Hegel ele era um pensador sistemático. O que é isso? É que ele estava interessado em criar um sistema filosófico completo. Ele pensar um modelo de fazer filosofia que tivesse uma gama de especulações todas organizadas, sistematizadas. Então, ele pensava de uma forma bastante ampla, né? Ele não era, por exemplo, igual Kant, que não era um pensador sistemático. Kant ele foi fazendo críticas, né? Apesar de ser um pensador com um leque filosófico gigante, né? Abordou vários temas, mas o Kant não estava propondo um modelo fechado, um sistema filosófico, como Hegel está propondo aqui, né? Inclusive, essa é uma das críticas que Hegel fez a Kant. Kant ele não trouxe um modelo de pensamento completo, podemos dizer assim. Hegel vai se propor a fazer isso. Então, Hegel é um grande filósofo, muito utilizado, vai gerar influências posteriores, né? Nós vamos ver o Marx em seguida, e o Marx ele teve influência do pensamento hegeliano, e depois de Hegel, há toda uma escola filosófica que vai se alimentar de muitas das suas reflexões. O primeiro tema que a gente vai abordar aqui em Hegel é a sua filosofia da história. Hegel é um grande filósofo da história. O que é ser um filósofo da história? E aqui nós podemos fazer uma distinção didática. A diferença entre história da filosofia e filosofia da história. São dois elementos interessantes que eu gostaria que você compreendesse. Primeiro, vamos entender o que é história da filosofia. História da filosofia é o que nós estamos fazendo na nossa disciplina. Nós vamos pegando a história e vamos analisando os grandes movimentos filosóficos, os grandes filósofos, as grandes correntes, as grandes tradições filosóficas que foram surgindo no decorrer dos séculos. Então, nós estudamos a filosofia antiga, a filosofia medieval, e agora estamos na filosofia moderna. Toda uma trajetória de pensadores que nós vamos percorrendo ao longo da história. Isso é fazer história da filosofia, tá ok? Agora, o que é filosofia da história, que foi o que Hegel procurou fazer? É você procurar entender como que é a história, como que funciona a história, com a ótica da filosofia. Então, entender o movimento histórico, entender como que há o desenrolar, como que se desencadeia a história, é uma atividade filosófica. E aí, portanto, nós temos uma filosofia da história. À medida que eu explicar o pensamento de Hegel, esse segundo aspecto vai ficar mais claro para vocês. Então, é uma outra informação importante de você ter.
Hegel foi um grande filósofo da história. E qual foi a grande sacada do Hegel quando ele trouxe essa reflexão sobre a filosofia da história? Ele disse o seguinte: olha, a história é esse fluxo contínuo do tempo, que está inevitavelmente em constante transformação. Então, a história está, né, sempre mudando, as coisas estão sempre mudando, é assim que funciona o mundo, né? Uma variação permanente no decorrer do tempo. Então, está em constante transformação. A grande sacada do Hegel é dizer o seguinte: a verdade, o conhecimento, ele não está apartado da história. O conhecimento, assim como as pessoas, elas são imersas dentro da própria história. Nós refletimos enquanto seres históricos por natureza. Então, o que ele vai dizer? Que a verdade, ela é histórica. Não há uma verdade absoluta, supra-histórica, que vale igualmente para todos os períodos. Ele vai dizer que, entenda isso, eu reforço, a verdade é uma construção, é uma elaboração do intelecto humano, e essa elaboração sempre ocorre no ambiente de transformações constantes. E aí ele vai dizer o seguinte: nesse sentido, a verdade ela é sempre histórica, ela é sempre contextual, ela está sempre ligada a um dado momento, e especialmente também, portanto, ela pode sofrer transformações no decorrer do tempo. Muito cuidado para a gente não achar que, por causa deste pensamento, Hegel era um relativista, subjetivista, ou seja, aquela ideia de que cada um tem a sua verdade, né, que é bem típico do pensamento mais pós-moderno, né? A verdade é cada um que constrói, não é nada disso. O Hegel acreditava que havia uma verdade, ou haviam verdades, que eram produzidas nas sociedades, nos âmbitos civilizacionais e culturais, que iam formando teorias, conhecimentos e, por que não, até filosofias. Só que isso também sofria transformações, porque, como eu disse e reforço, a verdade é produzida dentro do tempo. Então, perceba que, assim como o tempo muda e se transforma, a verdade também sofre esse processo. Como isso ocorre? E aí nós entramos no primeiro grande conceito, vamos dizer assim, de Hegel, que é a sua dialética. Convido você para ir até a página 10, página 10 do capítulo 5. E aí nós vamos ver um pouquinho como é que funciona essa ideia de dialética, né? Então, o que é a dialética hegeliana? A palavrinha dialética vem de dois vocábulos gregos, dia, através, e o lética, né? Então, que tem uma conexão com o logos, podemos dizer assim, que daí surge, por exemplo, a palavrinha diálogo. Então, a dialética é através da razão, através do conhecimento. Então, veja que há um atravessamento de razões, de logos. Então, quando nós falamos de conhecimento dialético, nós temos que lembrar do diálogo. O diálogo não é uma pessoa só falando. Uma pessoa fala, a outra vem e fala, e aí você tem estabelecido, então, uma comunicação. Como que funciona essa abordagem dialética? E como que nós vamos ligar ela ao conhecimento, à filosofia da história em Hegel? Vamos lá. O Hegel, ele estabelece
3 elementos formadores da história: a tese, a antítese e a síntese. E aí você pode ver o quadrinho aí na página 10. Você tem as explicações, inclusive com exemplos, né? Então, vamos entender o que é a tese. A tese é uma afirmação, um conceito, uma verdade que é estabelecida numa determinada área de conhecimento humano. Aqui no nosso material tem um exemplo de uma concepção de liberdade que fosse de uma total determinação. Ou seja, surge algum filósofo, num determinado momento histórico, que vai afirmar que a nossa não existe liberdade, porque tudo o que nós fazemos já está determinado no cosmos. As nossas escolhas, as nossas preferências, tudo está ligado a processos que nós não temos duas possibilidades, porque é um processo fixo na história. Então, não há liberdade, há um determinismo. Então, nós temos uma tese que surge. Hegel vai dizer que para toda tese, toda afirmação, todo postulado, nós vamos ter uma antítese que se contrapõe. Porque quando você projeta uma afirmação, você cria uma teoria, nem todo mundo vai concordar com essa teoria, obviamente, e essa teoria vai abrir um leque para que pessoas pensem exatamente o oposto do que foi trazido. Então, se alguém chega e afirma que, na verdade, não há liberdade, que está tudo determinado pelo tempo, pelo cosmos, isso abre uma janela de pessoas virem e afirmar o extremo oposto, ou de questionar isso, levantar a hipótese contrária dessa afirmação. Então, aqui nós temos um exemplo que dá antítese, né? Anti é um prefixo que significa oposição, né? Então, se nós temos a tese, a antítese é a oposição à tese. Então, aqui o exemplo, né? Algumas pessoas passam a criticar essa ideia e afirmar que o ser humano é totalmente livre, totalmente dono de si, e ele não está limitado a nenhuma circunstância que não seja a sua própria vontade. Então, nós temos desde um determinismo absoluto até uma liberdade absoluta. A grande questão é o seguinte: neste embate entre tese e antítese, Hegel vai dizer, surge daí uma síntese. Então, a síntese é um encontro, uma reflexão, que não necessariamente é uma mistura perfeita entre tese e antítese, 50% de um, 50% de outro, mas é uma mistura, é um novo pensamento que surge nesse enfrentamento entre tese e antítese. E aí você tem uma nova elaboração, que não é nem a tese e nem a antítese, forma-se uma síntese, uma terceira afirmativa a partir do encontro, do embate, do confronto entre tese e antítese. Então, aqui o exemplo do material nosso vai dizer que, entre o confronto do determinismo absoluto e a autonomia absoluta, ou a liberdade absoluta, nós temos, então, uma terceira percepção, que seria uma síntese, que a liberdade é um misto entre um certo tipo de determinismo e um espaço para a liberdade. Então, nem tudo está determinado, como diria a tese, e também nós não temos liberdade absoluta, como diria a antítese. Nós estamos em questões em que nós temos liberdade para muitas coisas, mas também nós estamos sujeitos a determinações, por exemplo, a determinações biológicas, a determinações culturais, né? Todos nós nascemos num contexto cultural e nós não conseguimos nos livrar disso, né? Se você pegar a psicologia, né, ou a psicanálise, que afirmaria que nós temos influências na nossa identidade na nossa primeira infância, e que isso forma o nosso caráter, a nossa personalidade, então, de uma certa forma, nós temos elementos que vão determinar as nossas ações. Agora, não podemos afirmar que isso seria um determinismo absoluto, como diria a tese.
Então, perceba que a síntese vai ser sempre uma reflexão que leva os dois aspectos em conta e que forma uma terceira possibilidade. Olha que interessante. Quando essa terceira possibilidade, de alguma forma, se consolida minimamente, ela em si, essa síntese, ela passa agora a ser uma nova tese. Então, o que era síntese agora é também considerado uma nova tese. E como toda tese, ela vai ter o que também, pessoal? A sua antítese. E aí perceba que há um escalonamento ao infinito do conhecimento. Tese, antítese, que formam uma síntese. Por sua vez, essa síntese também é uma tese que vai ter uma antítese e que vai formar uma nova síntese, que também será uma tese, que terá uma antítese e que formará uma nova síntese. E nisso, o conhecimento, o desenvolvimento histórico vai se formando, vai se projetando para o futuro. Só um segundinho aqui que minha neném está chorando, tadinha. Ao vivo e a cores, né, tadinha? Minha filhinha tá um pouquinho mais chorosa hoje. Tadinha. Ela tá bem, sim. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos tentar concentrar aqui. O coração fica pensativo lá também, preocupado, mas eu já vi aqui que tá tudo bem. Então, olha, eu não sei se eu me fiz muito claro para vocês. Consultem o material, percebam os exemplos, isso aos pouquinhos vai se tornando de fácil entendimento, né? Importante é a gente compreender essa explicação que leva ao movimento histórico, e aí a gente entendeu o que eu trouxe no início para vocês, de que para Hegel toda verdade está inserida neste jogo histórico de formação. Por isso, a verdade em si, enquanto conhecimento estabelecido, ela está também em constante transformação. Tá ok, pessoal? Então, nós trouxemos um primeiro aspecto da filosofia de Hegel. Com isso, nós encerramos a nossa aula e nos vemos ainda hoje na disciplina de Sociologia, tá bom? Beijão para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, prof, com Deus. Tchau, com Deus.